Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Gabaritadores. Nesse vídeo eu quero contar a minha história sobre redação. Se você me acompanha no Instagram, você sabe, eu repito bastante isso, para reforçar justamente que eu não sou gênio, você já deve saber que eu tirei 0 na redação do Enem 2015, quando eu estava no meu primeiro ano de ensino médio. Né? Ali eu costumo falar que foi minha vala, assim, foi o fundo do poço. Porque não só a nota 0 na redação do Enem, eu também recebi a notícia da segunda reprovação no exame seletivo para entrar no IFRN. Então, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, né? Eu sempre fui um dos melhores, falando aqui bem sincero, sem querer me achar, mas eu sempre fui um dos melhores alunos da escola, em termos de nota. Pô, eu por exemplo, passei o 8º e 9º ano tirando 10 em todas as provas de matemática. Eu sempre tirava boas notas nas provas da escola, nos testes, enfim. Só que isso acabou, eu imagino, eu considero que isso acabou afetando um pouco o meu ego. Né? Do tipo, beleza, vou passar mesmo, isso na época do IF. Vou passar mesmo, eu sou bom, eu estudo bastante, tiro boas notas na escola. Não era um ego super exagerado do tipo, nossa, eu sou um fodão e ninguém me segura. Não era nesse estilo. Era um ego que eu não percebia que estava com ego. Era um negócio assim meio que disfarçado, né? E esse ego disfarçado, esse ego atenuado, acabou o quê? Acabou fazendo com que eu não me importasse em estudar redação. Então, eu reprovei quando estava no 9º ano, né, que eu prestei ali a primeira edição, primeira vez, o exame seletivo para entrar no IFRN, eu reprovei. Eu até passei na primeira fase, que considerava ali acertos em português, acertos em matemática, mas redação, que era a segunda fase, reprovei. Quando eu entrei no primeiro ano de ensino médio, eu ainda estava com a ideia de tentar o IFRN. Então, vou fazer o primeiro ano aqui na escola, e eu entrei para a escola estadual. Eu disse, caramba, isso era meu pensamento na época, isso inclusive é outro vídeo que eu quero falar, né? A utopia de entrar numa escola boa, entrar no IFRN da vida e achar que a vida vai mudar. Mas esse é outro vídeo. Na época eu tinha esse pensamento, caramba, escola estadual, aqui eu vou me prejudicar, pô, vai ter greve aqui já, caramba, eu tenho que ir pro IFRN, porque, pô, não tenho como pagar uma escola particular, então já que vou fazer pública, que seja ao menos o IF. Então no primeiro ano eu disse, vou tentar entrar no IF novamente. Só que, ainda possuído do ego disfarçado, eu não estudei redação mais uma vez. E não só ego, na verdade, burrice também, por não ter percebido e corrigido o que eu estava errando, que era justamente redação. Né? Então quando a gente fala, pega os simulados e corrige as questões qualitativamente, é isso. Porque nessa época eu não fiz. Né? E claro, se eu tivesse feito, eu teria sido aprovado. Bastava ter estudado ali redação durante 2015, durante o primeiro ano de ensino médio. Isso provavelmente me daria a aprovação no exame seletivo de IFRN, né, na segunda tentativa, e também evitaria que eu tivesse recebido um 0 na redação do Enem. Não estudei então redação no 9º, não estudei redação no primeiro. Recebi nota 0, recebi o resultado da segunda reprovação, e aí foi então que, né, depois de levar tanta porrada na testa, que eu disse, beleza, agora percebi que eu não sei redação. Agora eu percebi que de fato eu preciso estudar essa matéria. E eu quero dar aqui algumas orientações do como que você pode fazer, né, já que você aí está me assistindo, provavelmente tem dificuldade em redação, se não tivesse não estaria me assistindo, não é mesmo? Pra quê, né? Então, vou te dar algumas dicas aqui em relação a como fazer redação em casa, que foi como eu fiz. Primeira dúvida que surge é, Pedro, eu tenho que fazer um cursinho para redação? Eu tenho que fazer um cursinho isolado ou eu posso fazer redação simplesmente com minha professora da escola? Não existe uma regra absoluta entre, faça cursinho, se não fizer já era. Não. A ideia aqui é o seguinte, se não tem dinheiro para pagar um cursinho, não tem recurso para pagar um cursinho isolado, beleza. Mas sua professora da escola, ela é acessível? Porque se for, mesmo que você tenha dinheiro, talvez nem seja necessário fazer um cursinho isolado, entendeu? A ideia é você procurar ter acesso a um corretor. É isso que é importante. Seja pago, seja gratuito, seja na escola, seja no cursinho isolado. É claro que no cursinho isolado você vai ter a certeza de que você vai ter ali alguém corrigindo essas redações. Então essa é a vantagem. Agora, se na sua escola você tem acesso a uma professora legal, você fez amizade com a professora, pegou o WhatsApp dela, né?
Pô, professora, corrija essa redação para mim aí, por favor. Tô aqui no gás, aqui, me preparando para o exame, o Enem. Preciso de uma correção. Porque qual é a tríade da redação para você ficar bom? Assim como eu fiquei, de sair do 0 para 920, a nota com a qual eu fui aprovado em medicina. É você ter alguém para corrigir essas redações, você praticar bastante. Então aqui vai mais uma dica minha. Pratique no mínimo uma redação por semana. Se você tem muita dificuldade, se você está na casa de 700 pontos. E 700 pontos não é uma boa nota em redação. Vejo muita estudante por aí, 700, até que foi bom. Não foi bom, cara. 700 é média. Vamos subir isso aí. 900, casa dos 900. Vamos lutar pela casa dos 900 na redação, tá? A ideia aqui nossa é essa. Então, se você está aí achando que 700 é nota baixa, é nota boa, na verdade, não é não. Vamos subir isso aí, você tem capacidade. Pô, sair do 0 para 920. Não é possível que você não vai conseguir também, é claro que vai. Então, praticar bastante, no mínimo uma redação por semana. E ler redações exemplares. Ler redações exemplares. Por onde, Pedro? Aqui vai mais uma dica, a terceira dica, em relação à leitura de redações exemplares. Tem um caderninho da editora Abril, se não me engano, chamado Guia de Estudante. Não estão me patrocinando, mas eu falo porque eu usei e me ajudou muito. Lá no final, depois de passar por diversas regras gramaticais, eles têm uma seção destinada a redações corrigidas. Redações tanto do Enem como da FUVEST, da Unicamp. Então você consegue perceber com os erros e com os acertos, porque ali você tem redações muito boas e também redações muito ruins. Né? Então você consegue perceber, caramba, esse cara aqui errou assim, ó, por isso que a nota dele veio baixa. Caramba, esse cara aqui fez essa coisa, olha que legal, por isso que a nota dele veio alta. Então você começa a perceber os erros, você começa a aprender com os erros e com os acertos de outras pessoas. Então, não existe regra em relação a fazer cursinho isolado, em relação a fazer e aproveitar sua professora da escola. Professora ou professor. O que importa é você procurar o acesso a alguém que corrija essas redações. Isso é importantíssimo. Importantíssimo. Você tem ali correções da sua redação. E aí vem aqui minha quarta dica. Pegue a correção da redação e avalie bem. Isso inclusive aconteceu comigo. Pô, eu fazia redações, beleza, leitura da semana. Eu tinha ali uma professora para corrigir, porque eu era bolsista num cursinho presencial. Então, pô, a professora me ajudou demais. Ela sempre corrigia as minhas redações. Ela tem redação minha até hoje, de tantas redações que eu enviava para ela. Ela não conseguiu me devolver todas a tempo do meu Enem 2017. Foi minha edição, né? A última edição que eu fiz, por meio da qual eu passei. Então, ela ainda tem redações minhas. E aí, o que acontecia? Eu recebia as correções e eu olhava basicamente para a nota. Caramba, 860. Uau, 800. Nossa, veio nota baixa, então veio uma nota média. Caramba, veio uma nota 960. Eu até li ali os comentários dela, mas eu não dava tanta importância assim. Eu só li uma vez e tchau, sabe? E aí o jogo começou a virar, porque eu tava querendo 1000. Pô, eu preciso do 1000, caramba, eu faço tanta redação, não consigo 1000 aqui no cursinho. Aí eu comecei a ficar com essa noia. Quero 1000. Aí eu tive um start. Eu vou falar com a professora. Eu fui lá, levei minha redação. Professora, você poderia me explicar mais detalhadamente aqui esses comentários que a senhora fez? Ela, lógico. Meu amigo, ali foi o diferencial. Sabe quando sua cabeça explode assim? Quando você tem ali um ponto de inflexão, pronto, aconteceu isso comigo. Porque eu não falava com ela, eu simplesmente lia uma vez os comentários dela da minha redação e tchau. Quando eu fui lá falar com ela, quando eu fui detalhar mais os comentários da minha redação, da minha correção, aí que o jogo começou a virar. Ela falou, ó, aqui é assado, paranã, por causa disso, aquilo, paranã. Aí na próxima redação, adivinha? Veio 1000. Porque eu corrigi exatamente o que eu tinha errado na redação anterior. E aí foi assim. Aperfeiçoando, aprofundando cada vez mais na correção. E aí diminuindo um erro aqui, diminuindo um erro acolá. Um erro aqui, um erro acolá, diminuindo. Pô, chega uma hora que você passa a não errar mais. Então assim, a quarta dica é essa. Pegue sua correção e vá a fundo com ela. E minha quinta e última dica, mas não menos importante, tem a ver com minha história também, é você procurar corretores diversos. Pô, eu sei que às vezes pode ser difícil, caramba, não tenho assim tanta acessibilidade a professores que corrijam minhas redações, mas você pode pedir amigos, por exemplo. Pô, aquele amigo nerdzão lá, aquele amigo que domina a redação, aquela sua amiga, aquele seu amigo que domina a parada, pede ajuda a ele também, se você não tiver acesso a um professor, tá? Porque, inclusive, ele vai aprender, na hora que ele corrigir essa redação, ele vai aprender, ele não vai só te ajudar, ele vai se ajudar. Então, por que procurar
corretores diversos, porque cada corretor, isso até assim, talvez os corretores não gostem que eu falo isso, mas a verdade é o que eu percebo. A correção ela tem subjetividade. Pô, eu sei que tem ali a objetividade de procurar ali, tem ali na sequência que eles seguem, caramba, se ele fizer isso aqui eu tenho que diminuir esse ponto, se ele fizer aquilo ali eu tenho que diminuir esse ponto, beleza, tem uma objetividade, mas também tem uma subjetividade de cada corretor. Eu percebi isso na prática, assim, na vida real, né? Quando eu passei a variar os corretores. Então eu tinha sempre minha professora ali que ela adorava marcar case. Ela circulava vários cases. Caramba, você colocou que aqui, que aqui, que aqui, que aqui. Ela circulava todos, que. Então ela tinha essa subjetividade de puxar para o quê. Se você repetisse muitos cases, ela, opa. Enquanto que outros professores não ligariam tanto para o quê. Né? Por exemplo, quando eu fui corrigir com outro professor, além dela, outro professor, ele já passou a reparar não nos cases, mas nas palavras repetidas. E ele era meio paranoico com isso. Pô, eu colocava uma palavra na primeira linha e colocava a mesma palavra na última linha. Sem mentira nenhuma, não estou exagerando. Ele fez isso uma vez. Ele circulou e puxou uma palavra da primeira linha para outra, para o último parágrafo. Meu amigo, peraí, né? Dá para repetir, calma, não vou perder ponto porque eu repetir uma palavras tão distantes assim na geografia do texto, mas ele tirava ponto. Então, assim, ele tinha essa subjetividade para repetição de palavras. Então, procure corretores diferentes para você, porque assim, se você ficar só com o professor, você vai ficar ali no campo de visão daquele professor. Enquanto que outros erros que você pode estar cometendo, mas que seu professor não aponta, né, porque não está no campo de visão dele, aí você pode ficar, né, desfalcado nisso. Na hora que sua redação oficial estiver sendo corrigida lá pelo corretor oficial do Enem, pode ser que ele repare os erros que sua professora, né, não te apontou no campo de visão dela. Então procure corretores diversos, porque assim você vai ter mais chances de identificar mais erros. Bem, eu espero que você tenha gostado desse meu vídeo sobre redação. Tudo que eu expliquei aqui, como eu disse, contei na história, aconteceu comigo. São dicas realmente, não que eu li em algum canto, mas dicas que eu realmente apliquei, né? Considerando que eu saí do zero, literalmente, nota zero na redação do Enem 2015, para uma nota 920 no Enem 2017, nota com a qual eu fui aprovado em medicina. E assim, eu sei que fazer redação no início, ficar bom em redação no início, é difícil. Eu lembro até hoje. Passava 4 horas para fazer uma redação, às vezes começava num dia, terminava no outro, ou no outro e no outro. É complicado, você não consegue concatenar as ideias, não consegue ligar as coisas. Pô, qual palavra que eu vou colocar aqui agora? Qual conjunção? É difícil, mas persista. Você só vai ficar bom se você persistir. Eu persisti, passei por essa zona de dificuldade, mas fiquei bom. Fiquei bom e você também vai ficar. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhar, não deixe de meter o like aqui também, porque o YouTube vai interpretar por meio do seu algoritmo que esse vídeo é bom e assim vai disseminar, né, o conteúdo para outros estudantes. Então, é o que eu te peço aqui, não custa nada, não vai quebrar teu dedo, não paga nada por isso, então é só meter o like aqui, mete um share aí para os seus grupos de estudo e é isso. Um abraço.